Nunca me ocorreu que uma única declaração do meu próprio filho faria meu coração disparar. Mãe, você vai embora daqui antes de amanhecer. A casa foi vendida. Pesadas como as cortinas pesadas que bloqueavam a luz do fim da tarde, as palavras pairavam no ar, densas e mortais. De repente, minha sala de estar, que havia sido meu refúgio por mais de 40 anos, pareceu alienada e invadida. Lauren parecia estar lutando para manter a compostura enquanto estava parada na minha frente, com os braços cruzados firmemente sobre sua blusa cara. Ela não conseguia me olhar nos olhos. Brent estava recostado no braço do sofá ao lado dela, satisfeito e à vontade. Ele estava tão satisfeito que nem tentou esconder. Eu não recuei. Ainda não. Eu não lhes daria esse nível de satisfação. Senti um aperto no estômago, mas minhas mãos permaneceram cruzadas no colo, os dedos imóveis. Então, eu disse em um tom frio e metódico, você encontrou um comprador para minha casa. E sem falar comigo primeiro. Como um inseto zumbindo perto do meu ouvido, Brent riu baixinho. Evelyn, não é só a sua casa. Você está envelhecendo. Você precisa de atenção. Já conversei muito sobre isso com a Lauren. É demais para você aqui. Já reservamos um quarto maravilhoso no lar assistido St. Joseph, disse Lauren, com a voz embargada. Lá, você se sentirá bem à vontade. Eles também têm um jardim. Um jardim? Minha garganta queimou ao ouvir a palavra. As mãos do meu falecido marido plantaram esta casa, esta terra, meus lírios, minhas rosas e cada pedra no caminho, e acreditaram que poderiam enterrar 43 anos da minha vida atrás de documentos e preocupações legais fictícios. Esperei até que Brent começasse a se mexer, inquieto. Então, lenta e bruscamente, falei, nenhum viciado, continuei, encarando Brent, vai mexer nos meus bens. Seu sorriso vacilou. Ele não tinha o menor vício em pôquer. Eu sabia disso. Eles acreditavam que eu não tinha. A voz de Lauren se elevou enquanto ela soltava um suspiro profundo. Isso não tem nada a ver com as transgressões anteriores de Brent. O que é melhor para você está em questão aqui. Ideal para mim? Senti vontade de gritar. Ideal para mim? Em vez disso, endireitei as costas. Entendo. Vocês dois acham que hoje é o dia de sorte de vocês. Acham que estão me protegendo. Minha voz venenosa ficou mais suave. Mas vocês estão se protegendo das suas próprias dívidas, dos seus próprios fracassos. A compostura de Brent se quebrou. Cuidado com o tom, Evelyn. Ou o quê? Murmurei. Você vai jogar a casa de outra pessoa fora? As bochechas de Brent coraram, mas Lauren engasgou. Ele era mais alto do que eu. Você está agindo de forma ingrata e desconfiada. Fizemos muitos sacrifícios por você. Não sou grata. Esse termo voltava à minha cabeça como uma pílula amarga que eu não conseguia aceitar. Calmamente, comentei, você não sacrificou nada, você calculou e presumiu que eu era fraca. Levantei-me lentamente, com os joelhos rígidos, mas fortes. Olhei-o diretamente nos olhos. Você se esquece com quem está lidando, Brent. Ele piscou, desconcertado com a minha resolução silenciosa. Vi Lauren agarrar o braço dele, como se tentasse puxá-lo de volta para o roteiro ensaiado. Mas eu já o havia destruído. Construí esta vida muito antes de você aparecer e não vou deixar você desmantelá-la só porque está ficando sem linhas de crédito. O relógio tic-taqueava alto atrás de nós. Por um instante, nenhum de nós se mexeu. Então Brent sibilou, você vai se arrepender disso. Eu sorri, um sorriso pequeno e frio. Veremos. Há poucos dias, eu estava aqui nesta mesma casa, tomando meu chá no jardim, como sempre fazia. O sol tinha acabado de romper a neblina inicial, lançando uma suave luz dourada sobre minhas rosas. As rosas finalmente estavam florescendo depois de um inverno rigoroso. Meu marido costumava dizer que aquelas rosas eram a coisa mais paciente desta propriedade. 43 anos cuidando deste solo juntos. Agora era só eu, e ainda assim encontrei paz aqui. Lembro-me de cantarolar baixinho enquanto aparava as cercas vivas, sentindo aquela satisfação silenciosa que só a rotina pode trazer. O peso da tesoura na minha mão,
o suave farfalhar das folhas era o meu mundinho, intocado. Se eu soubesse o que Lauren e Brent estavam planejando naquela mesma semana, talvez tivesse podado aquelas cercas vivas com um pouco mais de força, talvez tivesse esmagado alguns espinhos entre os dedos. Mas naquela manhã, fui ingênuo o suficiente para acreditar que as coisas estavam estáveis. Parei para tomar um gole de chá, sentindo o calor no peito enquanto admirava a casa. Minha casa, de tijolos brancos com persianas verde escuras, cada centímetro construído com sacrifícios. Meu falecido marido, Richard, havia dedicado sua alma a este lugar, cada salário, cada hora extra, cada projeto de fim de semana. Criamos Lauren aqui. Ela era apenas um bebê quando construímos a fundação. Eu achava que ela amava este lugar tanto quanto eu. Naquela época, ela corria descalça pelo jardim, gritando de alegria enquanto Richard a perseguia em volta do salgueiro. Naquela época, quando ela se sentava comigo na varanda, desenhando a nossa casa com giz de cera. Mas as pessoas mudam. Ou talvez elas simplesmente se tornem quem sempre foram destinadas a ser. Ultimamente, ela vinha me visitando menos, sempre ocupada demais, sempre com alguma desculpa. Quando vinha, era educada, mas distante. Seus olhos se demoravam mais na propriedade do que em mim, como se estivesse avaliando algo, medindo seu valor em dólares, não em memórias. Eu deveria ter visto antes. O vento aumentou naquela manhã, fazendo farfalhar os sinos de vento que Richard pendurara para o nosso aniversário de casamento 1 ano atrás. Eles soavam mais suaves agora, mais velhos, como eu, suponho. Voltei a cuidar das minhas rosas, podando cuidadosamente as antigas, cantarolando uma velha canção. Nunca precisei de muita coisa para ser feliz, apenas desta casa, deste jardim e do silêncio. Mas, enquanto limpava a sujeira das luvas, notei o carteiro se aproximando. Acenei. Ele me entregou alguns envelopes, contas, alguns apelos para a caridade e uma carta que me deu um aperto no estômago, um folheto brilhante da residência assistida St. Joseph. Eu não havia pedido nenhuma informação a eles. Olhei para aquilo por um instante, com a mão tremendo levemente. Meu primeiro instinto foi ignorar. Provavelmente era só marketing aleatório. Foi o que eu disse a mim mesmo. Mas, em algum lugar no fundo do meu peito, uma pequena ponta de desconfiança começou a brilhar. Levei a correspondência para dentro, colocando-a cuidadosamente sobre o balcão da cozinha. A casa cheirava levemente a esmalte de limão e lavanda, meu perfume, minha rotina. E, no entanto, ali na cozinha, olhando para aquele folheto, um arrepio percorreu meu corpo. 2 dias depois daquela manhã inquietante, Brent apareceu sozinho. Isso por si só já era incomum. Normalmente, Lauren conduzia as conversas. Ela sempre era a voz. Ele pairava como uma sombra atrás dela, bancando o marido zeloso. Mas não hoje. Eu estava na cozinha limpando a bancada quando ouvi o carro dele entrando na garagem. Aquela caminhonete velha e barulhenta dele. Espiei pela cortina. Ele estava sentado no banco do motorista por um instante, ajustando alguma coisa, quase como se estivesse ensaiando. Então ele saiu e caminhou pela calçada com aquela casualidade forçada que sempre usava quando queria alguma coisa. Abri a porta antes que ele pudesse bater. Brent, eu disse secamente. Não esperava você. Ele deu um sorriso largo demais, os dentes brilhando como fichas de pôquer baratas. Oi, Evelyn. Pensei em passar aqui para ver como você está. Dei um passo para o lado sem responder, deixando-o entrar. O ar mudou imediatamente. Eu sentia seus olhos percorrendo a sala, o corredor, a própria casa, como um homem avaliando um prêmio que pensava já ser seu. Ele me seguiu até a cozinha, parando desajeitadamente ao lado da mesa enquanto eu me servia um chá. Não lhe ofereci chá. Sabe, ele começou, esfregando as mãos, a Lauren anda um pouco preocupada com você ultimamente. Ela acha que você anda se esforçando demais. Eu não disse nada, apenas soprei suavemente a superfície do meu chá. Quer dizer, é uma casa grande para uma pessoa só, continuou ele. Toda aquela manutenção, o trabalho no jardim, os reparos, é muita coisa. Você não deveria ter que lidar com todo esse estresse na sua idade. Lá estava, a fala ensaiada, a jogada inicial. Inclinei a cabeça, observando o estresse. Brent? Minha voz estava calma, mas deixei o frio passar.
Você acha que cuidar das minhas rosas é estressante? Cozinhar minhas próprias refeições? Morar na casa que construí com meu marido? Ele riu baixinho, tentando manter o clima leve. Não é só isso, Evelyn. Você sabe o que quero dizer. Acidentes acontecem. E se você escorregar? E se você esquecer de trancar as portas uma noite? Deus nos livre que algo sério aconteça quando você estiver sozinha. Senti meu lábio se apertar. Sou perfeitamente capaz de trancar minhas portas. Ele insistiu, um pouco ansioso demais. Claro, claro que sim. Mas Lauren e eu estávamos apenas conversando, sabe, pensando no futuro, planejando com responsabilidade. Você trabalhou duro a vida toda. Você merece relaxar, ter pessoas cuidando de você. Você não deveria ser sobrecarregado com contas, com manutenção. Deixe outra pessoa carregar esse fardo. Sorri levemente, deixando-se acomodar em sua falsa gentileza por um momento. E quem exatamente carregaria esse fardo, Brent? Ele hesitou. Bem, nós carregaríamos, é claro. Sabe, Lauren e eu te amamos. Nós cuidaríamos de tudo, financeiramente, legalmente. Você não teria que se preocupar com nada. Nós cuidaríamos das suas contas, pagaríamos as contas, manteríamos tudo em ordem. Meu estômago se revirou. Lá estava, exposto com clareza sob as palavras melosas, o roubo silencioso disfarçado de preocupação. Mantive a voz firme. E como você conseguiria isso? Está sugerindo que eu entregue o controle do meu patrimônio? Ele deu uma risada suave, acenando com a mão em sinal de desdém. Não é controle, é só uma orientação. Uma procuração, talvez. É bem comum, só uma salvaguarda, puramente administrativa. Coloquei minha xícara de chá na mesa, e a cerâmica tilintou contra o pires. Vou pensar nisso, eu disse baixinho. Ele sorriu, pensando que tinha feito progresso. Mas naquele momento, algo dentro de mim se solidificou. Eu não estaria pensando nisso. Eu estaria observando agora, com muita atenção. No final da semana, meu estômago não me deixava descansar. A visita de Brent não tinha sido uma visita amigável. Era uma missão de reconhecimento, e aquele folheto de Saint Joseph não tinha chegado por acaso. Eles estavam se movendo silenciosamente, mas rápido. Decidi fazer uma visita ao banco. Não para nenhuma transação específica, pelo menos não oficialmente. Queria olhá-los nos olhos. Queria ver se minhas contas tinham sido adulteradas. Queria sentir o ambiente. O gerente do banco, Sr. Collier, nos conhecia há décadas. Não éramos amigos próximos, mas havia um respeito mútuo. Ele sorriu ao me ver chegando ao balcão. Senhora Whittaker, cumprimentou-me calorosamente. Como posso ajudá-la hoje? Mantive o tom leve e agradável. Só pensei em entrar e revisar minhas contas. Nada urgente. Claro. Ele fez um gesto para que eu o seguisse até o escritório. Eu o vi olhando para a tela enquanto abria meus registros. Algo em sua testa se contraiu, por pouco. Percebi. Tudo em ordem? Perguntei, cruzando as mãos no colo. Ele fez uma pausa longa demais. Sim, está tudo intacto, mas, pigarreou, posso perguntar se você autorizou alguém recentemente a fazer consultas ou ajustes em suas contas? Meu pulso desacelerou. Meu corpo inteiro ficou imóvel, mas mantive o rosto neutro. Não, eu não autorizei ninguém. Ele assentiu lentamente, digitando uma tecla. Bem, recebemos uma solicitação no início desta semana. Um homem entrou, disse que estava agindo em seu nome com procuração. Ele tentou acessar seus extratos financeiros. O quarto ficou mais frio. Um homem? Perguntei, embora já soubesse. Brent Connelly. Seu genro, eu acho. Expirei pelo nariz, mantendo as mãos firmemente entrelaçadas. Sim, é ele. A voz do Sr. Collier baixou um pouco, profissional, mas preocupada. Achei estranho não termos recebido notificação prévia e, francamente, o documento que ele forneceu parecia questionável. Ele abriu uma pasta em sua mesa e tirou uma cópia do formulário.
Assinaturas falsas nem sempre são fáceis de detectar, mas temos protocolos. Inclinei-me para a frente e examinei o papel. Minha assinatura estava lá embaixo, trêmula, exagerada, quase caricatural. Qualquer um que conhecesse minha caligrafia riria. Mas é claro que Brent contava com ninguém olhando de perto. Sou muito grato por ter seguido o protocolo, Sr. Collier. Minha voz era firme, mas por dentro eu senti algo quente e perigoso subindo lentamente. Notifiquei nosso departamento jurídico imediatamente, continuou ele. Por enquanto, o acesso permanece totalmente restrito ao senhor. Mas achei que o senhor deveria saber. Sorri, não por entusiasmo, mas por clareza. Obrigado. Você fez a coisa certa. Ele hesitou. Quer que avisemos as autoridades? Balancei a cabeça. Ainda não. Levantei-me, alisando meu casaco. Mas, por favor, anote cada tentativa de acesso, cada investigação, e me notifique diretamente se alguém tentar novamente. Ele assentiu. Com certeza. Ao sair do banco e entrar no ar fresco da tarde, minha mente se aguçou. Eles não estavam esperando. Não estavam planejando. Já estavam agindo. Brent não queria apenas o controle. Ele achava que o tinha. E Lauren, fosse ela líder ou simplesmente a facilitadora, havia se comprometido completamente com esse plano. Eu caminhava pela calçada de cabeça erguida, o vento puxando meu cachecol. Eles cometeram um erro crítico. Acreditaram que eu ficaria quieto. Naquela noite, eu precisava de um rosto familiar, alguém que ainda me visse, não como um trunfo, não como um inconveniente, mas como eu. Liguei para Marta. Ela atendeu ao primeiro toque, como sempre. Evelyn, está tudo bem? Sua voz era suave, calorosa, e percebi o quanto meu peito estivera apertado o dia todo. Você poderia me encontrar para jantar? Perguntei, forçando minha voz a permanecer firme. Claro, querida. No café. O café. O pequeno lugar não havia mudado em anos. Escondido na esquina da Maine com a Cedar, nunca era barulhento demais, nunca estava lotado demais, apenas pequeno o suficiente para me sentir seguro. Quando entrei, Marta já estava sentada em nossa mesa de sempre, perto da janela. Ela se levantou e abriu os braços sem dizer uma palavra. O abraço quase me quebrou ali mesmo. Engoli o nó na garganta e sentei-me à sua frente. Pedimos carne assada para ela, salmão grelhado para mim, e só depois que a garçonete se afastou é que Marta estendeu o braço sobre a mesa, cruzando as mãos delicadamente sobre as minhas. Me conta. Expirei lentamente, sentindo as palavras se acumularem na minha garganta. Lauren e Brent estão tentando tomar a casa. Seus olhos se aguçaram imediatamente, mas ela não engasgou nem entrou em pânico. Ela simplesmente ouviu. Eu sabia que era por isso que eu tinha vindo até ela. Eles falsificaram documentos, continuei, com a voz firme, mas as mãos apertando-as, procuração. Brent tentou acessar minhas contas esta semana. Os lábios de Marta se apertaram em uma linha fina. Que audácia, ela sussurrou. Depois de tudo que você fez por ela, assenti. 43 anos nesta casa. Richard construiu cada centímetro dela. E agora acham que podem me enfiar em algum asilo e lucrar com a minha vida. Ela apertou minhas mãos com mais força. Evelyn, você precisa de um advogado agora mesmo. Já pensei nisso, eu disse. Eu não queria me precipitar em algo emocional, mas depois de hoje, fiz uma pausa, engolindo em seco, depois de hoje, eu vejo as coisas como elas são. Não se trata de uma preocupação equivocada. É roubo. Marta recostou-se, assentindo lentamente. Você precisa de alguém implacável e protetor, olhou ao redor, baixando a voz. Ligue para Daniel Grayson. Daniel Grayson, repeti. O nome soava familiar. Advogado imobiliário. Lembra da confusão da minha irmã alguns anos atrás? Os filhos dela tentaram fazer algo parecido depois da cirurgia. O Daniel cuidou da situação e trancou tudo hermeticamente. Assenti, guardando o nome como se fosse uma arma. Marta se aproximou novamente. Não espere, Evelyn. Haja primeiro, em silêncio. Garanta o que é seu antes que eles entrem com qualquer ação judicial.
Olhei em seus olhos gentis e firmes. Ela não estava apenas dando conselhos. Ela estava me dando meu primeiro ponto de apoio real nesta batalha. Eles acham que sou velha demais para ver o que está acontecendo, sussurrei, mais para mim mesma do que para ela. Eles acham que são mais espertos. Eles pensam errado, disse Marta com firmeza. Você nunca foi fraca, Evelyn. Quieta, sim. Paciente, sim. Mas fraca, nunca. Pela primeira vez no dia, senti algo cintilar dentro de mim. Não raiva, nem medo, foco. Na manhã seguinte, liguei para Daniel Grayson. A assistente dele marcou uma reunião para mim naquela mesma tarde. Ela não fez muitas perguntas, apenas verificou minha identidade, como se esse tipo de situação não fosse exatamente raro no escritório deles. Isso foi estranhamente reconfortante. O escritório ficava no quarto andar de um prédio comercial de vidro no centro da cidade. Limpo, tranquilo, sério, o tipo de lugar que não perdia tempo com amenidades de cafeteria. Daniel Grayson era mais jovem do que eu esperava, 40 e poucos anos, terno elegante, olhar penetrante, mas seu aperto de mão era firme. E quando ele gesticulou para que eu me sentasse, não senti condescendência, apenas atenção. Senhora Whittaker, começou ele, cruzando as mãos sobre a mesa, Marta me avisou brevemente antes da sua consulta. Entendo que há preocupações com a possibilidade de sua filha e seu genro tentarem tomar o controle do seu patrimônio. Concordei. Eles já tentaram. Meu genro apresentou procuração falsa no meu banco. O banco recusou, felizmente. Mas isso não foi um erro, Sr. Grayson. Foi proposital. Eles estão agindo rápido. Ele assentiu, tomando notas. Você tem alguma designação legal ativa atualmente? Alguma procuração legítima, diretivas médicas, fundos fiduciários, cofiadores? Não. Meu falecido marido e eu mantivemos tudo em propriedade conjunta até ele falecer. Desde então, tudo está exclusivamente em meu nome. Não assinei mais nada, especialmente para Lauren ou Brent. Grayson fez uma pausa, batendo a caneta no bloco de notas. Ótimo. Isso torna mais fácil de desvendar. Sua calma era uma força estabilizadora. Ele continuou, você teve muita sorte que seu banco tenha sinalizado a falsificação. Isso pode ser crucial. Falsificar procuração é um crime grave se precisarmos intensificar a situação, mas, idealmente, neutralizaremos os casos antes que eles ousem entrar com qualquer ação judicial. Neutralizar, repeti suavemente. Gostei da escolha de palavras dele. Ele se inclinou para a frente. O que eu recomendo é que comecemos a revogar imediatamente quaisquer reivindicações não autorizadas e bloqueemos completamente o seu patrimônio. Isso inclui garantir a escritura, suas contas financeiras, seus ativos de aposentadoria, seus beneficiários de seguro, tudo. Apresentaremos uma declaração formal afirmando sua competência mental, o que torna qualquer alegação de que você é, entre aspas, incapaz de administrar seus negócios ou quase impossível de ser contestada no tribunal. Ele fez uma pausa, observando meu rosto cuidadosamente. Sei que parece agressivo, mas a senhora não está exagerando, senhora Whittaker. O que eles fizeram e estão tentando fazer é abuso financeiro. É criminoso. O único erro seria esperar. Expirei, sentindo meus dedos lentamente se soltarem da pressão dos nós dos dedos brancos. Faça, eu disse. O que for preciso, faça em silêncio, mas com firmeza. Grayson deu um sorriso fraco. Eu esperava que você dissesse isso. Ele deslizou uma pilha de documentos para mim. Vamos começar com essas autorizações. Vou protocolar o depoimento até amanhã. Uma vez que essas proteções estejam em vigor, mesmo que tentem qualquer coisa, os tribunais os verão chegando a quilômetros de distância. Conforme eu assinava cada formulário, linha por linha, algo dentro de mim se movia. Não era defesa. Era ataque. Quando saí do escritório, voltando para o ar fresco da primavera, senti o peso no meu peito finalmente começar a diminuir. Lauren e Brent tinham começado um jogo que achavam que podiam controlar. Agora estavam jogando o meu jogo. Não dormi muito naquela noite. Não por ansiedade. Não mais. Era outra coisa, um tipo de prontidão que eu não sentia há anos. Pela manhã,
eu já estava planejando a próxima camada de proteção. Não estava esperando o próximo movimento deles. Chamei um chaveiro primeiro. Ao meio-dia, todas as fechaduras externas da casa estavam trocadas, porta da frente, porta dos fundos, garagem, todas com novas fechaduras reforçadas. O chaveiro, um jovem educado e de mãos rápidas, sorria educadamente enquanto trabalhava. Problemas familiares? Perguntou ele casualmente. Dei-lhe apenas um sorriso breve e frio. Só estou tomando cuidado. Em seguida, veio a empresa de segurança. Atualizei o sistema completamente. Novas câmeras instaladas do lado de fora, detectores de movimento do lado de dentro. Todas as entradas estavam cobertas. Até adicionei uma pequena câmera discretamente escondida no canto da sala de estar, apontando diretamente para a sala de estar principal. No final da tarde, eu estava na entrada, observando as pequenas luzes verdes piscando silenciosamente no novo painel de controle. A casa nunca pareceu tão sólida sob meus pés. Esta era a minha fortaleza. Mas eu ainda não tinha terminado. Naquela noite, encontrei-me com Steven Patel, o consultor financeiro em quem meu marido e eu confiamos anos atrás, quando abrimos nossas contas de aposentadoria. Não tínhamos conversado muito desde que Richard faleceu, mas Steven me recebeu com o mesmo profissionalismo caloroso de sempre. Preciso que cada conta seja revisada, eu disse a ele, linha por linha. Quero ter certeza de que nada foi alterado, nem mesmo por acidente. Ele ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada, abrindo os arquivos. À medida que analisávamos cada documento, cada balanço, eu sentia meu pulso desacelerar. Tudo continuava exatamente onde deveria estar. Brent ainda não tinha chegado tão longe. Steven me olhou de relance quando terminamos. Você está trancando tudo, Evelyn. Posso saber o quão grave isso é? Encontrei seus olhos. Eles já tentaram falsificar minha assinatura. Não querem o meu bem-estar, Steven. Querem meus bens. Ele expirou bruscamente e assentiu. Então, designarei um monitor interno para cada conta. Ninguém fará uma única transação ou consulta sem minha notificação pessoal. Congelaremos qualquer atividade em comum imediatamente. Assenti. Obrigada. Enquanto eu juntava meus papéis e me levantava para sair, Steven hesitou. E Evelyn, se você precisar que eu testemunhe, é só dizer. Você tem todo o direito de se proteger. Sorri, mas desta vez não foi forçado. Esse dia pode chegar mais cedo do que imaginamos. Quando voltei para casa, o sol já estava se pondo atrás das árvores. A casa brilhava calorosamente na luz que se esvaía, mas eu a via de forma diferente agora. Não apenas como meu lar, mas como um campo de batalha preparado. Eles queriam vir atrás do que eu construí. Viram minha idade, minha rotina tranquila, minha solidão e presumiram que isso significava fraqueza. Não demorou muito. 3 dias depois, Brent apareceu novamente, desta vez sem fingir. Nada de conversa fiada, nada de preocupação fingida, apenas puro confronto. Eu estava na sala arrumando alguns porta-retratos quando ouvi a campainha. Não atendi imediatamente. Deixei-o esperar. Queria que ele sentisse aquela pequena dor de não ser bem-vindo. Quando finalmente abri a porta, ele nem se deu ao trabalho de me dizer gentilezas. Precisamos conversar agora. Dei um passo para o lado sem dizer uma palavra, deixando-o entrar. Ele caminhou direto para o centro da sala como se fosse o dono, como se estivesse inspecionando algo que estava prestes a pegar. Fechei a porta atrás dele e sentei-me calmamente, cruzando as mãos no colo. Pode falar. Ele não se sentou, apenas se aproximou. Vou ser bem claro com você, Evelyn. Você está tornando isso muito mais difícil do que precisa ser. Olhei para ele, com a voz fria. Sou mesmo? Sim, ele retrucou. Esta casa, toda esta situação está se agravando porque você se recusa a reconhecer o que está acontecendo. Você não está bem. Meu maxilar se apertou. Como é? Você está ficando esquecida, ele continuou, paranoica. Acha que todo mundo quer te pegar, até sua própria família. Você se isolou. Não está pensando com clareza. Eu senti a velha fúria começando a crescer, mas mantive a voz firme.
E você acha que isso é o suficiente para tirar tudo de mim? Ele deu um sorriso irônico, andando lentamente como um homem ensaiando seu depoimento. Você não é apta a administrar esses bens, Evelyn. Uma curatela judicial determinaria isso. Eles a declarariam incompetente. Designe alguém responsável para cuidar dos seus negócios. Alguém como Lauren e eu. É para sua própria proteção, na verdade. Deixei isso no ar. Queria ver até onde ele estava disposto a ir. Você já falsificou documentos uma vez, Brent, eu disse suavemente. Acha mesmo que vai se safar se tentar de novo, me arrastando para o tribunal? Seu rosto se contraiu, mas ele disfarçou rapidamente. Você pode reivindicar o que quiser. Mas, assim que isso for legalizado, seu histórico médico, suas decisões financeiras, cada pequeno erro que você cometeu serão desmascarados. O tribunal não vai se importar com quantas rosas você plantou. Eles vão se importar com sua vulnerabilidade. Levantei-me lentamente. A câmera escondida no canto piscou silenciosamente, registrando cada palavra. Você calculou mal, Brent, minha voz era quase um sussurro. Você acha que está falando com uma senhora frágil. Mas garanto que estou totalmente ciente, totalmente preparada e totalmente protegida. Ele se aproximou, tentando se impor sobre mim, com a voz mais baixa. Ainda podemos resolver isso em particular. Transferir a propriedade. Mudar-se para Saint Joseph. Nós cuidamos de tudo. Você viverá confortavelmente. Eu prometo. Sustentei seu olhar, sem hesitar. Nenhum viciado jamais tocará em meus bens. Agora não. Nunca. Pela primeira vez, vi um lampejo de pânico por trás de sua fachada arrogante. Foi rápido, mas estava lá. Você está cometendo um erro enorme, Evelyn, sibilou ele. Não, sussurrei. Você já cometeu. Fui até a porta e a escancarei. Terminamos aqui. Pode ir embora. Ele hesitou por um instante, os olhos percorrendo a sala como um homem que percebe que o jogo mudou. Então, saiu furioso, batendo a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu foi cortante, mas eu não me senti abalado. Eu me sentia pronto. No momento em que o carro de Brent desapareceu na rua, caminhei calmamente até o canto mais distante da sala de estar. A pequena luz verde da câmera de segurança escondida ainda piscava. Cada palavra, cada ameaça, cada sorriso arrogante registrado. Ajoelhei-me, retirei cuidadosamente o cartão microSD e coloquei-o no pequeno estojo preto que havia comprado poucos dias antes. Minhas mãos não tremiam. Não desta vez. Durante anos, tolerei. Aguentei firme. Acalmei as coisas para manter a paz na família. Mas não havia mais como amenizar isso. Liguei para Daniel imediatamente. Sr. Grayson, eu disse assim que ele atendeu, ele veio. Sua voz estava calma, mas alerta. Aconteceu alguma coisa? Ele tentou me intimidar, eu disse. Ameaçou entrar com uma ação judicial. Alegou que sou mentalmente incapaz. Disse que a tutela seria atribuída. Daniel expirou lentamente. Ele colocou isso por escrito? Melhor, eu disse, caminhando em direção à minha mesa. Tenho em vídeo. Houve uma pausa. Vídeo? Sorri para mim mesma. A conversa inteira, áudio e vídeo, clara como o dia. Sem coerção, sem edição, só ele falando. Percebi a leve mudança no tom de Daniel. Respeito. Excelente, Evelyn. Muito, muito bom. Coloquei a caixa no meu pequeno cofre atrás da estante. Você terá uma cópia amanhã. Assim que registrarmos essa filmagem, a posição dele se torna indefensável. Se tentarem entrar com um pedido de tutela, vamos enterrá-los antes que o processo seja julgado, garantiu Daniel. E se persistirem, podemos entrar com um processo criminal por falsificação e assédio. Sentei-me lentamente, sentindo o peso no peito diminuir ainda mais. Ótimo. Daniel fez uma pausa. Você está tocando brilhantemente. Silencioso, metódico. É exatamente assim que mantemos o controle. Silencioso não significa fraco, eu disse suavemente. Exatamente.
e encerramos a ligação. Fiquei ali sentado por mais um tempo, olhando para as fotos enfileiradas na estante. O sorriso de Richard. Lauren criança em seus ombros. Todos aqueles verões, aniversários, noites tranquilas naquela mesma varanda. Criei Lauren nesta casa. Dei a ela tudo o que uma mãe pode dar. Mas, em algum momento, ela parou de me ver como pessoa. Eu me tornei um prêmio a ser conquistado, um fardo a ser movido, um obstáculo a ser removido. E, no entanto, por mais doloroso que fosse, esta noite eu não estava de luto. Eu estava me preparando. A tempestade estava chegando. Mas, pela primeira vez, era eu quem segurava o guarda-chuva. Na semana seguinte, o clima mudou novamente. Não com confronto desta vez, mas com cálculo. Ouvi as portas do carro antes de vê-las. A voz de Lauren ecoou pelo gramado da frente, alegre e aguda, como uma apresentação ensaiada. E aqui estamos. Você vai adorar este lugar. Espiei pela janela da cozinha. Lauren saiu primeiro, seguida por um homem de terno elegante, alto, na faixa dos 40 anos, pasta na mão. O corretor de imóveis. Atrás deles vinha outro homem, atarracado, mais jovem, com cabelo penteado para trás e óculos escuros, embora o sol estivesse fraco e cinzento naquela manhã. Um investidor. Eles já estavam aqui, andando pela minha propriedade como se fossem donos, visitando minha casa antes mesmo de eu ir embora. Não saí para cumprimentá-los. Não abri a porta. Simplesmente fiquei parada no fundo da sala, onde a câmera tinha uma visão completa, observando. Depois de alguns minutos batendo e chamando meu nome através da porta, eles desistiram e entraram com a chave da Lauren. A chave reserva que eu tinha dado a ela anos atrás, quando ela costumava me visitar para ver como eu estava. Deixei que pensassem que ainda tinham esse acesso. Eu já tinha trocado as fechaduras das entradas principais. O que eles não perceberam foi que a porta pela qual entraram hoje só dava para a varanda. O resto da casa permanecia completamente trancado. Eu os ouvia do corredor enquanto eles se movimentavam, fingindo visitar o que pensavam já ser deles. Este espaço tem tanto potencial, disse o investidor, com a voz ecoando levemente. Se conseguirmos, vocês poderiam facilmente vender pelo dobro do valor atual. A voz de Lauren seguiu, transbordando de falso entusiasmo. Exatamente. Minha mãe não vai precisar de todo esse espaço em uma casa de repouso e finalmente poderá ter cuidados em tempo integral sem se preocupar com nada disso. Senti meus dentes rangerem ao ouvi-la descrever minha vida em termos comerciais educados, como se eu fosse um sofá antigo sendo trocado. O corretor se intrometeu em seguida, com a voz suave. A localização é privilegiada. O limite da propriedade se estende até a cerca dos fundos, certo? É isso mesmo, respondeu Lauren, confiante. Meu marido e eu cuidaremos de tudo. Minha mãe tem se esforçado para acompanhar. Fechei os olhos por um breve momento, recuperando o fôlego. Se esforçando. Foi essa a palavra que ela usou. Ela nunca levantou um dedo para ajudar a manter esta casa depois da morte de Richard. Nunca ofereceu ajuda, a menos que a beneficiasse diretamente. E agora eu estava sendo taxada de ônus em seu discurso de vendas. Eles ficaram ali por cerca de 20 minutos, andando pelo perímetro, tirando fotos. Eu podia ouvir o riso encenado de Lauren, suas explicações ansiosas. Ela se esforçava para encantá-los, totalmente convencida de que seu plano já estava completo. Quando eles finalmente foram embora, eu fiquei lá dentro, imóvel e calma. Deixe-os sonhar. Deixe-os imaginar. Deixe-os caminhar por esta casa e saborear a fantasia do controle. Porque quando a verdade vier, ela os atingirá com mais força do que qualquer porta trancada jamais poderia. As peças estavam se movendo exatamente para onde eu queria. Naquela noite, quando a casa ficou silenciosa novamente, sentei-me no meu escritório, não para criar estratégias, não para tramar, mas para sentir. Tirei da prateleira os velhos álbuns de fotos, aqueles que eu não tocava há anos. A encadernação de couro estava gasta, os cantos desgastados por décadas de dedos folheando memórias. A primeira página sempre me fazia perder o fôlego. Richard parado em frente à casa no dia em que compramos o terreno. Seu braço em volta da minha cintura, seu sorriso cheio de esperança. Éramos tão jovens, tão seguros de tudo.
Naquela época, a ideia de construir uma casa parecia construir um futuro grande demais para fracassar. Passei os dedos delicadamente pelo seu rosto, traçando suas feições como se minha mão ainda pudesse sentir seu calor. Minha garganta se apertou, mas as lágrimas não vieram. Ainda não. Página após página, os anos se desenrolaram. Lauren ainda bebê. Suas mãos gordinhas segurando os polegares de Richard. Seu primeiro dia de aula. Churrascos em família neste mesmo quintal. Feriados, férias, seus aniversários, tudo aqui. E então, lentamente, algo mudou conforme eu virava as páginas. Eu conseguia ver, mesmo que não tivesse admitido completamente antes. Agora os sorrisos sumiram. A distância aumentou. O calor esfriou. Lauren começou a levar Brent aos jantares de família. Sempre sorrindo, sempre educado na superfície. Mas, por trás dos seus olhos, eu via cálculo mesmo naquela época. Richard também tinha notado, mas nós dois optamos pelo silêncio. Pais querem acreditar no melhor sobre as pessoas que seus filhos amam. Mesmo depois que Richard faleceu, eu continuei me segurando. Eu a deixei entrar. Eu inventei desculpas. Eu fingi que ela ainda era minha garotinha que costumava perseguir borboletas no quintal. Mas ela não era mais aquela garota. Já não era há anos. E eu estava cego. As fotos não mentiam. Fechei o álbum e recostei-me na cadeira, olhando pela janela. O luar cortava os galhos, lançando sombras longas e finas pelo quintal. Minhas rosas balançavam suavemente na brisa. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que surpreendeu até a mim. Não havia mais hesitação, nem pesar persistente sobre meus passos. Era a hora de agir. Silenciosamente e com decisão, liguei novamente para Steven, meu consultor financeiro, e agendei uma reunião privada, sem registro. Ele não perguntou por quê, mas sua voz carregava o mesmo tom de antes, respeito misturado a uma admiração cautelosa. Quando cheguei, ele fechou a porta do escritório com firmeza atrás de mim. Você está pronto para fazer mudanças, disse ele, sem fazer uma pergunta. Sim, respondi. Quero proteção total, inquebrável e inquebrável. Quero transferir todos os ativos líquidos para um fundo privado imediatamente, um fundo ao qual eles nunca possam ter acesso. Ele se recostou ligeiramente, batendo a caneta no bloco de notas. Você quer um fundo privado irrevogável? Sim. Isso protegerá tudo de quaisquer reivindicações externas, tutela, ações judiciais e até contestações de inventário. Uma vez que estiver em vigor, sua filha e seu genro podem gritar o quanto quiserem. Eles não vão tocar em um centavo. Ótimo, eu disse. E eu quero ir mais longe. As sobrancelhas de Steven se ergueram levemente, mas ele já estava escrevendo. Continue. Quero que este fundo também detenha a casa. A propriedade total será transferida do meu nome pessoal para o fundo. Continuo sendo o único beneficiário pelo resto da minha vida, mas depois disso, a propriedade passa para quem eu nomear. Nem Lauren, nem Brent. Steven assentiu lentamente, com os olhos fixos nos meus. Você pensou bem nisso. Pensei, eu disse suavemente. Eles estavam prontos para vender esta casa sem que eu percebesse. Esta casa não é moeda de troca para pagar as dívidas de jogo deles. Ele bateu a caneta 2 vezes, pensando alto. Há algumas etapas técnicas. Precisaremos de um avaliador de imóveis para estabelecer o valor de mercado atual para o processo de transferência. Haverá algumas taxas, mas uma vez feito o processo, tudo estará garantido. Tudo bem. Ele fez uma pausa, observando-me atentamente. Entenda, Evelyn, que assim que transferirmos esses bens para o fundo, você será a única pessoa que poderá autorizar quaisquer alterações durante sua vida. E depois que você falecer, tudo seguirá exatamente o que está escrito nos documentos do fundo. Ninguém poderá contestar. É exatamente isso que eu quero. Steven deu um sorriso fraco, como um homem que já viu muitas famílias se desintegrarem, mas ficou impressionado com a minha calma e determinação. Tudo bem, vamos começar imediatamente. Assinei os documentos iniciais naquela tarde. Conforme a caneta deslizava por cada página, algo dentro de mim se elevou. Não era raiva. Não mais. Era poder.
poder silencioso. A próxima fase precisava acontecer rapidamente sem que uma única palavra vazasse para Lauren ou Brent. Fiz uma ligação, apenas uma. Henry, aqui é Evelyn Whittaker. Henry Ballard fora o amigo mais próximo de Richard por quase 30 anos. Ele também era uma das poucas pessoas em quem eu podia confiar plenamente, tendo ficado viúvo. Agora, Henry já havia se aposentado do mercado imobiliário há muito tempo, mas ainda mantinha contatos suficientes para transitar por certas portas discretamente. Preciso vender a casa, eu disse calmamente, nos meus termos, para alguém que eu escolher, e preciso de discrição. Henry hesitou por apenas um segundo. Você está falando sério? Cansei de ficar na defesa. Sua voz baixou, gentil, mas firme. Evelyn, você não precisa sair de casa para detê-los. Não vou embora, corrigi. Quero vendê-lo para alguém que o mantenha em um fundo fiduciário, mas que me permita permanecer como inquilino vitalício. Eles não poderão tocar nele. Henry expirou lentamente. Uma transferência privada com arrendamento vitalício. Exatamente. Ele pigarreou, um pouco impressionado. Você pensou bem nisso. Fui forçado a pensar. Em 48 horas, Henry retornou a ligação. Encontrei seu comprador. Um amigo de confiança da minha família. Dinheiro antigo, dívida zero, discreto. Eles comprarão a casa por meio de uma LLC privada e a alugarão de volta para você enquanto morar aqui. Nem um centavo muda de mãos além do necessário para concluir a transferência legal. E seus advogados são especializados em blindagem patrimonial hermética. Perfeito. Henry fez outra pausa. Evelyn, você está se isolando completamente da sua filha, não é? Fiquei sentado imóvel à mesa da cozinha, olhando para os velhos sinos de vento lá fora balançando ao vento. Dei a ela tudo o que uma mãe pode dar. Mas amor sem respeito é vazio. Naquela tarde, a papelada foi elaborada. O laudo do avaliador de imóveis já havia sido arquivado, graças a Steven. O contrato de venda particular descrevia cada detalhe: a compra irrevogável, o arrendamento vitalício, a escritura intransferível. Na manhã seguinte, assinei tudo no escritório de Henry. A compradora também assinou, uma mulher de meia idade com olhar calmo e um aceno discreto. Ela entendeu o que eu estava fazendo e por quê. Não houve perguntas, apenas assinaturas limpas protocoladas prontamente no condado. Ao meio-dia, a casa não era mais minha legalmente. Não no nome, mas na prática, estava mais protegida do que nunca. Depois, sentei-me sozinho na varanda dos fundos, com o chá aquecendo minhas mãos, observando minhas rosas balançarem suavemente. A casa estava exatamente como sempre estivera, mas agora estava completamente protegida do alcance deles. Eu não me sentia triunfante. Ainda não, mas me sentia firme. Eles chegariam logo com seus caminhões, com suas suposições, e descobririam que o mundo havia se transformado silenciosamente sob seus pés. Chegaram cedo, mais cedo do que eu esperava, como se mal pudessem esperar para me ver desmoronar. Ouvi os motores antes de vê-los. 2 grandes caminhões de mudança subindo ruidosamente a entrada da garagem, seguidos pela picape surrada de Brent e pelo SUV reluzente de Lauren. O comboio de abutres havia chegado. Fiquei sentada na varanda da frente, calma, com meu chá intocado na mesinha ao meu lado. Queria que me vissem esperando, pronta. Lauren foi a primeira a sair, toda profissional, prancheta na mão, a boca apertada de determinação. Brent seguiu atrás, de óculos escuros, embora a manhã ainda estivesse nublada. E então chegaram os carregadores, já descarregando carrinhos e caixas como se tudo estivesse fechado. Lauren subiu os degraus rapidamente, fingindo um sorriso educado. Mãe, você não estava atendendo o telefone. Eu sei, eu disse baixinho. Brent ficou para trás, com os braços cruzados sobre o peito, observando a casa como um prêmio sendo conquistado. Já organizamos tudo, continuou Lauren, com a voz ensaiada e fria. A empresa de mudanças vai embalar tudo hoje. Você será transferida para Saint Joseph esta noite. A equipe está pronta para recebê-la. Ela falava como se eu fosse uma coisa velha e frágil, incapaz de compreender a própria vida. Tomei um gole de chá sem pressa, deixando o silêncio se tornar desconfortável. Então me levantei, lenta e firmemente, e os encarei de frente.
Ninguém vai me mudar, eu disse, com a voz calma, mas ríspida. Você está invadindo. Brent riu baixinho, balançando a cabeça. Evelyn, pelo amor de Deus, não torne isso mais difícil do que o necessário. Já estamos sob contrato. A casa está praticamente vendida. É aí que você se engana. Peguei o envelope cuidadosamente sobre a mesa e o entreguei a Lauren. Os papéis grossos e oficiais carregavam o peso da finalidade. Esta é a escritura de venda autenticada em cartório, devidamente arquivada e registrada no condado, eu disse calmamente. Desde a semana passada, esta casa não me pertence mais. Pertence a um fundo privado mantido sob a propriedade de uma LLC. Continuo como inquilino legal enquanto durar a minha vida. O rosto de Lauren perdeu a cor. Ela folheou as páginas desesperadamente, com as mãos começando a tremer. Não, não, você não pode fazer isso, sussurrou, com a voz embargada. Tínhamos um acordo. Você tinha um plano, corrigi. Você nunca chegou a um acordo. Brent deu um passo à frente, com a voz endurecida. Isso é fraude. Você não tem competência mental para tomar essas decisões. Sorri friamente. Ah, você vai ter dificuldade em provar isso, principalmente depois da sua pequena apresentação da semana passada. Seus olhos se estreitaram. Que apresentação? Dei um pequeno passo à frente, baixando a voz. Aquela que você gentilmente me entregou diante das câmeras. Cada ameaça, cada acusação, cada tentativa de me intimidar a assinar minha herança. Seu maxilar se apertou. Suas mãos se fecharam em punhos. Você armou para mim. Não, eu disse suavemente. Você se revelou. Os carregadores ficaram paralisados perto do caminhão, sem saber se deveriam continuar ou recuar. A tensão no ar era tão densa que dava vontade de sufocar. Nesse momento, outro carro entrou na garagem. Não era policial, nem advogado. Daniel Grayson saiu, pasta na mão, calmo e sereno. Os ombros de Lauren cederam ao reconhecê-lo. O rosto de Brent ficou vermelho de fúria. Você trouxe seu advogado aqui? Brent retrucou. Não, eu disse calmamente. Meu advogado está aqui desde o começo. Vocês é que chegaram atrasados. A bravata de Brent estalou ali mesmo na varanda. Ele não esperava por isso. Esperava que eu desmoronasse, implorasse. Mas fiquei parada, calma, enquanto ele desabava. Você acha que essa pequena façanha vai se sustentar no tribunal? Brent disparou. Você acha que alguns documentos de confiança e um pequeno videoclipe bastam? Daniel, parado logo atrás de mim, abriu sua maleta sem dizer uma palavra. Pegou uma pasta fina, abriu-a e falou com o mesmo tom calmo e ponderado de sempre. Na verdade, Sr. Connelly, sua tentativa de confiscar os bens da senhorita Whittaker por meio de documentos fraudulentos, acesso financeiro não autorizado e agora intimidação física está bem documentada. Além das imagens de segurança, temos cópias da sua procuração falsificada apresentada ao banco. O processo já está montado. Você está violando vários estatutos estaduais e federais. O rosto de Brent ficou vermelho. Você não tem nada, continuou Daniel, imperturbável. Você foi registrado ameaçando tutela sob falsas alegações, tentando coerção e agora invadindo propriedade privada. Esta propriedade, lembro-lhe, não pertence mais à senhorita Whittaker, mas a um fundo cuja estrutura de propriedade exclui totalmente você e sua esposa. Lauren parecia encolher a cada palavra. Sua prancheta tremia em suas mãos. Brent deu um passo à frente, elevando a voz. Esta é a casa da minha família. É aí que você se engana, eu disse suavemente. Esta é a minha casa. Você nunca teve direito a nada dela. O momento pairou pesado no ar, um silêncio carregado de fúria e pânico. Então, da beira da entrada da garagem, veio o som final que abalou tudo. O lamento distante de uma sirene se aproximando. Brent virou a cabeça bruscamente, com os olhos arregalados. O carro do xerife parou suavemente atrás dos caminhões de mudança. Com as mãos perto dos cintos, 2 policiais emergiram. Profissionais, serenos, mas claramente no comando. Um deles disse, "Boa tarde, senhorita Whittaker", e acenou para Daniel também.
No início desta semana, recebemos a denúncia de invasão de propriedade do seu advogado. Estamos aqui para deter o Sr. Connelly para que ele possa ser interrogado à luz das informações apresentadas e da investigação em andamento sobre os documentos legais falsificados. Brent se virou na minha direção, com os olhos cheios de ira. Você chamou a polícia? Não, murmurei. Dias atrás, meu advogado ligou para eles. Você veio aqui o tempo todo hoje, não é? Você não conseguiu se conter. Os policiais falavam em tom controlado enquanto se aproximavam lentamente. Senhor, por favor, vire-se e coloque as mãos atrás das costas. A voz de Lauren falhou quando ela se desfez completamente. Brent, faça o que eles dizem. A expressão de Brent se contorceu de raiva. Mas ele não era tolo o suficiente para se opor. Virou-se lentamente, deixando os policiais algemarem seus pulsos. Permaneci imóvel, com as costas retas, enquanto lia seus direitos e observava o sujeito que acreditava poder tirar tudo de mim se aproximar da viatura, algemado. Agarrada à prancheta como se ela fosse servir de âncora, Lauren chorou. Seus olhos estavam arregalados e destroçados, mas eu não lhe dei nem gentileza nem piedade. Ela havia tomado sua decisão. A entrada da garagem ficou subitamente silenciosa novamente quando os policiais se retiraram. Com os olhos arregalados, os carregadores começaram a fechar silenciosamente as portas do caminhão. Daniel falou baixinho enquanto se virava para mim. Está feito, Evelyn. Inspirei fundo, lenta e continuamente. Não, murmurei. Está começando. Depois que eles foram embora, a casa ficou em silêncio. Era quase um sonho. Como se tentasse dar sentido a uma realidade que lhe escapara completamente ao controle, Lauren ficou parada no meio da entrada da garagem, segurando-se com força e olhando dos caminhões vazios para minha varanda. Ela agora parecia consideravelmente menor. Só restou um sentimento cru e desesperado quando a máscara rígida e profissional se rompeu. Quando ela finalmente murmurou, "Você não precisava fazer isso", sua voz embargou. Poderíamos ter dado um jeito. Eu me acalmei enquanto descia as escadas e a olhei nos olhos. Lauren, você nunca tentou resolver um conflito. Você quer autoridade. Ela usou as costas da mão para enxugar o rosto. Ele simplesmente se meteu em encrenca, disse Brent. Os empréstimos, os cartões. Eu pensei. Como se não conseguisse terminar a frase, ela balançou a cabeça. Estávamos tentando consertar antes que piorasse. Você estava tentando resolver seus problemas desmantelando a minha vida, eu disse baixinho. Você não me considerava sua mãe. Você me considerava um recurso. Seu lábio tremeu. Você não entende a pressão que temos sofrido. Não, Lauren, respondi, com um tom de voz firme por baixo da calma. Você não tem ideia do quanto tenho sofrido. Ver minha própria filha organizar minha mudança como se eu fosse um móvel velho e ultrapassado que você não usa mais. Seus ombros tremeram enquanto ela se curvava. Eu nunca quis te machucar. Mas você machucou, interrompi, usando um tom severo, porém gentil. E você fez isso com toda a intenção. Ficamos ambos em silêncio por um momento. Ela disse, perdi tudo hoje, com uma voz quase inaudível. Balancei a cabeça. Não, o que você nunca teve foi perdido. Você nunca teve permissão para tomar esta casa. Você nunca teve a minha confiança para abusar. Você ainda tem vida. Você ainda é livre. Terminei suavemente, depois de deixar as palavras pairarem por um tempo. Brent, talvez não. O impacto daquela constatação a abalou, fazendo-a aprender a respiração. Daniel se moveu para esperar pacientemente ao meu lado. Evelyn, vamos entrar. Talvez você precise falar com os delegados hoje à noite. E agora que tudo está registrado, vou trabalhar com o Ministério Público. Assenti. Lauren me deu um último sinal quando me virei para voltar para dentro. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Na escada, parei e olhei por cima do ombro. Falei baixinho, mas com firmeza, você fez isso, sim. Só que nunca pensou que eu recusaria. Quando finalmente entrei e fechei a porta suavemente atrás de mim, ela cobriu o rosto com as mãos enquanto seus ombros tremiam. Com um clique suave, a minha casa, voltou a ser minha.
Respirei fundo e me encostei na porta pela primeira vez em meses. Havia cansaço, mas também alívio, não vitória, nem retaliação, apenas serenidade.